Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos aqui em Teu nome para buscar o entendimento dos Teus ensinamentos e utilizá-los como ferramentas da nossa transformação moral. Rogamos, Senhor Jesus, que toda a espiritualidade superior que sintonize-se com o nosso pensamento nesse momento, para criarmos uma grande corrente de pensamentos positivos e, de alguma forma, amenizar a dor e o sofrimento das famílias, da humanidade, que passa por essa provação terrível. Te pedimos, Senhor Jesus, pessoalmente, pela nossa irmã que retorna à pátria espiritual hoje, depois de uma época de dor e sofrimento, resgatando os seus equívocos do passado. Se nós tivermos algum mérito angariado nesses anos de trabalho na seara do bem, que ela possa utilizá-los para receber o tratamento adequado e que o sofrimento que a levou possa ser amenizado o máximo possível o retorno à pátria espiritual. Que nossos avós queridos, que já se encontram lá, possam recebê-la e ampará-la da melhor maneira possível. Que assim seja. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Natália, tu tem algum livro de mensagem aí que queira ler? Sim. Inclusive, eu fiz a leitura dessa mensagem do Evangelho daqui de casa ontem. Eu achei uma mensagem muito bonita. É o livro Cartas do Alto, do Chico, e uma do Espírito Luiz. Quando compreendermos que a dor do vizinho é tão grande ou maior que a nossa, dispondo-nos a auxiliá-lo. Quando substituirmos a tristeza ou o desânimo pelo trabalho na prática do bem, considerando o divino valor do tempo. Quando aplicarmos aos outros aquilo que desejávamos fizessem. Quando percebermos que os erros do próximo são quase sempre muito menores que os nossos. Quando admitirmos que a oportunidade da alegria e da paz deve fluir do céu, não somente para a nossa casa, mas para o caminho da humanidade inteira. Quando observarmos que as nossas esperanças e necessidades são irmãs das necessidades e das esperanças de toda a gente. Quando reconhecermos que só o bem praticado por nosso próprio esforço, com o nosso suor, com o nosso sacrifício e com as nossas mãos, pode fabricar o mérito para a nossa alma. Quando admitirmos que os nossos parentes e afeiçoados não são as melhores pessoas do mundo, e sim criaturas iguais às outras, carentes de nosso concurso fraterno, mas nunca de nossa lisonja corruptora. Quando sentirmos a imposição da guerra contra nós mesmos, a fim de liquidar as serpes do egoísmo e do ódio, da ignorância e da miséria espiritual que nos combatem sutilmente, entrincheirados no centro de nosso próprio ser. Quando aceitarmos a realidade de que os outros se renovarão para o bem, se estivermos para o bem renovados, e de que educaremos o próximo à medida que nos educarmos. Então, a mentira fugirá do nosso campo de ação como a treva desaparece à frente da luz. O progresso ou a decadência dependem simplesmente de nós. Quem desce à intimidade da furna, conformar-se-á com a sombra. Quem se eleva para o cimo dos montes, rejubilar-se-á com a bênção da glória solar. Preparemo-nos para a verdade, aprendendo com a luta, purificando-nos com o sofrimento, aperfeiçoando-nos com o serviço
e sublimando-nos com o amor puro, porque, consoante os ensinamentos do Divino Mestre, só a verdade nos fará livres. André Luiz, Reformador, setembro de 1953. Beleza. Eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho. Nós vamos ler o capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. E eu vou ler os itens de 1 a 5, que são do tópico Poder da Fé. Ele inicia com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 14 a 20. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E foi curada. Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo a verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diriríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças, torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta não são dificuldades. São as dificuldades, as resistências, a má vontade, uma palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso na humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas, aqui é vacilante da incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir o fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui
coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, que modifica qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas fé. A gente encontra nesse ensinamento de Jesus mais uma parábola brilhante em que ele nos transporta da fé cega até a fé raciocinada, que é inabalável, né? Que pode dialogar com qualquer outro tipo de fé religiosa ou com a própria ciência, em qualquer momento, sem se abalar. Quando Jesus diz para nós que nós não curamos porque não temos fé, ele deixa claro para nós que qualquer um pode curar a si próprio. E não se cura porque não tem fé. Nós devemos entender este ensinamento como um ensinamento moral. A cura que Jesus nos explica, nos ensina aí, é a cura da alma, do espírito. É a cura eterna, não a cura do corpo físico. A cura do corpo físico é um fenômeno material, que Jesus curava porque era um grande magnetizador. E muitas pessoas hoje fazem a mesma coisa que Jesus fazia pelo magnetismo, outros fazem pela ciência, como o nosso irmão Roberto aí, como todos os médicos que curam porque tem o conhecimento, curam porque tem fé, sabem que são capazes, tem a fé humana, né? Tem a fé que são capazes de ajudar as pessoas com o seu conhecimento, utilizando as ferramentas que Deus lhe deu para praticar exatamente esta fé. Muitas outras pessoas curam pelo emprego da mediunidade, como é o Roberto, como é outros médiuns que incorporam, né? Outros curam pelo magnetismo, pela fé, pela força do seu pensamento e a sua capacidade de impulsionar, direcionar a energia magnética dele para curar o corpo. Mas o ensinamento é moral, né? Então, a fé que nós necessitamos é aquela que vai nos fazer vencer os monstros que nós carregamos dentro de nós. E para curar os outros, só tem um jeito, é dar o exemplo. Eu acredito que é nesse caminho que Jesus está ensinando aí. Né, eu acho que o entendimento é dentro dessa linha mesmo que tu falou. A fé que nos cura não necessariamente nos livra da doença, né? A doença tem uma mensagem que diz que a doença pode ser a própria cura, né? Muitas vezes a passagem pela doença é a oportunidade da cura do espírito, né? Então a fé que nos cura espiritualmente,
nos dando a esperança de que aquilo que passamos tem um fim, esse fim é bom e nos é útil, né? Então, essa fé que cura, ela nos transforma pela capacidade de ampliar o nosso entendimento do que é a nossa vida verdadeira, do que é a nossa realidade como encarnados, temporária, né? Eu acho que é bem por aí mesmo esse entendimento. Eu tenho uma observação em relação ao objetivo desse evangelho, né? Naquele livro que eu já comentei com vocês, o Estudo, ele coloca o objetivo desse evangelho como sendo para a gente, participantes, né? Entender por que a fé tem esse poder de transportar as montanhas, evidenciar o que é que torna a fé como poderosa e o que é necessário para desenvolver em nós essa fé, né? Então, eu acho que já foi comentado esses tópicos iniciais a respeito do poder, da fé, enfim. Mas, no sentido moral, né, vale ressaltar a questão das montanhas, que não seriam propriamente montanhas, mas sim as dificuldades, as vicissitudes da vida, né? E como é que a gente deve proceder para conquistar a fé, né? No próprio item do texto, ele fala: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Ou seja, a gente abrindo a nossa mente, o nosso coração para o Evangelho de Jesus, para o entendimento da mensagem que ele nos deixou, a gente com certeza vai construir essa fé, né? Através da mensagem que ele deixou, do raciocínio que Kardec organizou, a gente vai ter a construção da nossa fé. E é mais um processo de dentro para fora, né? Do que algo que vem de fora nos mostrar para dentro. Então, de que modo algumas pessoas conseguem realizar o que elas querem, né? Confiando nas suas próprias forças. E é, como eu disse, algo que vem de dentro, para atingir o que elas almejam, né? E sempre no sentido de vencer os obstáculos. Então, por que é que essa fé robusta propicia para as pessoas essas forças para vencer esses obstáculos? Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja no pensamento a meta a se alcançar e quais são os meios para a gente alcançar essa meta. Então, eu acredito que, por hora, né, o ponto crucial para a gente entender a relação da fé seria muito mais, novamente, a questão do combate ao orgulho, né? Se ela está associada à humildade, novamente é um novo combate ao orgulho, né? Aquele que possui a fé verdadeira, ele é sempre auxiliado pelos bons espíritos. Por mais que ele não tenha os mecanismos para executar determinada situação, determinada prova que ele esteja passando, ele detém de uma humildade de que sabe que Deus está acima dele e que sem Deus ele não tem a capacidade de realizar nada. Então, se ele tem essa humildade, esse entendimento, e ele acredita que é possível, que ele tem condições, com o auxílio de Deus, realizar algum bem ao próximo, algum intento, alguma meta, ele vai adquirir, através da sua moral, através da sua humildade, o concurso desses bons espíritos. Que sem esse concurso, sozinhos, fica difícil, né? A gente sabe que é importante a participação dos amigos espirituais na nossa evolução, né? Seja nos livrando de algum mal, seja nos intuindo com alguma informação, alguma sugestão. Então, tudo isso vai fazer para a gente a construção interior da nossa fé, né? E com isso a gente vai caminhando e galgando novos caminhos. Mas parte do princípio que sejamos humildes. Novamente combater o orgulho dentro da gente, né? Porque senão, como é que a gente vai desenvolver, né? Quer comentar, Roberto, alguma coisa?
Eu acredito que vocês já fizeram uma avaliação bem aprofundada do quesito de fé, né? Acredito que do ponto de vista moral é exatamente isso que foi falado já, né? Quando você acredita, você se coloca em segundo plano e você se vê numa situação de, de dependência de uma outra pessoa. E isso faz com que nós desenvolvamos, na verdade, essa capacidade de confiança, de humildade realmente, fazendo com que o nosso ego, de fato, seja devidamente trabalhado, né? Aquela ideia de que nós somos o centro do universo, nós somos capazes de tudo. Então a fé, ela na verdade nos transporta para uma condição de um pouco de dependência, eu acredito nisso. Não sei se bate um pouco com o que vocês acreditam, mas a nossa fé, por exemplo, na figura de Cristo como espírito de maior iluminação que já esteve aqui nessa terra conosco, nos faz confiar de que alguém está olhando por nós, alguém está cuidando de nós. E isso trabalha a nossa humildade, como foi muito bem expressado aqui. Então, a fé, quando caminha ao lado do amor, quando caminha ao lado da caridade, na verdade são manifestações plenas da ação de Deus diante da humanidade. Então, acho isso legal. Beleza. Quer comentar mais alguma coisa, Tito? A gente tem que compreender que há várias formas de fé, né? Muitas vezes, a gente, quando a gente começa a ter fé em nós, a fé humana, a gente realiza prodígios gigantescos, né? Você acredita com muita fé que você vai conseguir realizar o objetivo, que seja de fazer o bem às outras pessoas, e você acaba realizando o mesmo com a ajuda da espiritualidade, que só quer uma oportunidade de fazer o bem. Onde tiver essa oportunidade, eles vão estar juntos. No quesito da fé divina, nós podemos entender de duas formas, né? Aquela fé cega, né, que a gente acredita porque acredita, é assim mesmo e pronto, não quer saber, e a fé raciocinada, que é a professada pela doutrina espírita. A fé que nos diz como é que o bem acontece. Vamos exemplificar, vamos dar o passe. Nós estamos ali para dar o passe, vamos utilizar a nossa fé humana, somos capazes de dividir com os irmãos a nossa energia, aquela energia vai estar lá. Mas a nossa fé raciocinada nos diz que os bons espíritos vão estar junto conosco ali, aplicando junto conosco a energia necessária que aquela pessoa necessita. Mas a nossa fé cega muitas vezes nos diz que a gente vai curar aquela pessoa, que ela vai sair curada da doença dela ali. E às vezes isso, por mais boa vontade que a gente esteja ali, com mais amor que a gente esteja derramando, com mais fé, com mais força, com mais energia, com os bons espíritos que forem do nosso lado, isso não é possível. Não é possível porque há uma balança que precisa ser respeitada. E essa balança que precisa ser respeitada é a questão da justiça divina. E por mais que a gente entenda que Deus nos ama infinitamente, que Jesus também nos ama infinitamente, que os bons espíritos estão com todos os esforços ali do nosso lado para a gente ajudar aquela pessoa, e a gente não consegue ajudar. Porque o fiel da balança da justiça divina não permite. Então a gente precisa compreender isso para que a fé não se abale. Não se abale quando o bem intencionado
não acontece. E a gente se pegou muito no início das nossas atividades, a gente chorava muito, porque achava que tinha as pessoas que mereciam mais, por ser pessoas mais frágeis, mais delicadas, crianças e tal, mereciam se curar e não se curavam. E pessoas que já adultas, que não praticavam boas atitudes, muitas vezes viciados, eram curados. E a gente ficava nessa celeuma, se martirizando, porque a nossa fé ainda não era raciocinada. Se nós tivermos a fé raciocinada, nós podemos dizer para a montanha, se afasta dali, e ela se afasta lá. As montanhas são essas dificuldades. Não só da nossa vida, mas das outras pessoas. Mas nós não podemos afastar a dificuldade das outras pessoas sem que elas tenham o merecimento. Façam por onde. A balança da justiça divina só quer uma oportunidade de ajudar. A partir do momento que uma pessoa decide com sinceridade se modificar, se melhorar, buscar ajuda para se melhorar, nesse exato momento a espiritualidade chega junto e ela passa a merecer pelo simples fato de querer. Ela já passa a ter o merecimento. Pelo menos o merecimento inicial para que a ajuda chegue. É difícil a gente, às vezes, e entendo até que o Roberto como um médico, né, agora, nós temos a notícia aí que os médicos lá na Itália estão tendo que escolher, né, quem vai ser salvo ou não. É difícil, extremamente difícil. É preciso ter muita força, ter muita fé, ter muita resignação e a certeza absoluta que Deus está no comando, que Jesus está conosco e vamos seguir em frente. Quem for forte sobrevive. Eu tenho só um adendo para fazer em relação a esse comentário que o Tito fez, dividindo a questão da fé humana e a fé divina, né? Inclusive até o item do evangelho, desse mesmo evangelho, mas no item seguinte. Na fé humana, ela se concentra nos interesses materiais, né? Os interesses do próprio gênio, do próprio ser. Por isso que, às vezes, a gente está ali no passe, está fazendo uma cirurgia espiritual e a gente quer que cure aquela pessoa. Mas a gente quer para ajudar aquela pessoa em parte. A outra parte é o nosso orgulho falando, o nosso ego falando, entendeu? É o nosso desejo material. É diferente da nossa fé em Deus. Ele até tem aqui a pergunta, ele faz essa pergunta, qual é a diferença entre a fé humana e a divina? A humana se concentra nos interesses materiais, na satisfação da necessidade terrena, daquela necessidade momentânea. E a fé em Deus é aquela fé que a gente tem todo o entendimento do contexto espiritual, das experiências que aquele espírito teve, né? E como é que ele deve se portar, qual é o histórico que ele vem trazendo aqui para a Terra, independente da nossa ação ou não, ele tem ali a balança que você falou, Tito, a balança de causa e efeito, que é a balança da justiça divina, que não falha nunca, né? Então, a gente precisa ter fé, claro, precisa, mas precisa ter fé nas coisas de Deus, nas coisas divinas, tendo todo esse contexto, todo esse entendimento do macro e não do pontual, daquele momento. Porque se nessa encarnação é uma criança que está passando por uma doença extremamente complicada e que a gente tem a compaixão e se compadece pelo sofrimento dela, que é a atitude correta, lógico, né? Mas que se não é o momento dela ser curada, poxa, a gente não sabe o que ela está trazendo realmente do histórico de vidas anteriores, de vidas pregressas, se ela não foi a causadora de sofrimento de muitas crianças e muitas famílias, e agora está passando por aquela situação junto com os pais, né? Enfim, e é sempre a gente tirar esse olhar da matéria, do necessário pontual, do momento, para estender para o macro e para o universo, de acordo com as leis divinas, porque não vai ter erro, né? Leis divinas são perfeitas e regem todo o universo, não só o nosso planeta, né? É isso aí, concordo. Eu só dando um outro sentido à fé humana, lógico que a fé humana
A descrição da fé humana é acreditar em si, na sua capacidade. Então eu entendo que nenhum de nós, sem esta fé humana, estaríamos onde nós estamos agora, nesse momento aqui. Nós estamos aqui lutando para fazer o bem, para praticar a caridade, para nos evangelizar, porque nós temos a fé em nós. Só tirando o lado material da fé humana, que eu entendo perfeitamente que se você acredita que você é capaz de comprar um carro, você vai lutar, trabalhar, bababá, usou aquela fé humana para conseguir aquele bem material. Estou dando um sentido mais moral para a fé humana, na nossa crença que somos capazes de fazer a coisa correta. Essa fé humana é o start que vai dar rumo à caminhada. Você está extremamente correto no que você está dizendo. Só o adendo. Ok. Beleza. Então, quem se habilita aí a fazer a nossa prece de encerramento? Mais alguma coisa? Já vai para a prece, né? Bom, eu posso fazer a prece. Somos nós, né? Livre e espontânea pressão da espiritualidade. Então, convido aqueles que se sentirem mais à vontade a fechar os olhos, a buscar uma concentração, voltar o nosso pensamento para dentro de nós mesmos e expandi-lo pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, todos os países, pelo universo. E sentir o caminho de volta da luz que Deus emana para cada um de nós, do universo para os planetas, dos planetas para o nosso, do nosso planeta para dentro de nós. E é recebendo essas energias renovadoras, de forças e de luzes, que nós agradecemos ao Pai e aos trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que nesse momento estão incansáveis nas batalhas, no acolhimento de todos os irmãos necessitados, sejam pelas doenças normais, seja pelo novo coronavírus. As necessidades são tremendas e enormes. E Deus nos pede forças e coragem. E que assim nós possamos retribuir com força, com coragem, com resignação, com fé, como foi o Evangelho de hoje. Que nós possamos fortalecer o nosso organismo através dessa fé, fortalecer o nosso sistema imunológico e assim abençoa, Senhor, a nossa casa, as nossas famílias, os nossos lares e a todos os necessitados do plano terrestre e do plano espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Assim Dizer que antes de concluir aí, Felipe, só que eu, na hora da prece da Natália aí, eu visualizei uma chuva de prata muito bonita e muito grande, mas não estava ainda aqui no espaço, como se estivesse se aproximando, chegando. Muito bonito. Alguma coisa boa que vem por aí, se Deus quiser. Sejamos capazes de absorver essas energias, né? Eu visualizei mais ou menos essa mesma coisa, Tito, mas isso na segunda-feira, não. Tem uns 2, 3 dias. Normalmente, nesse horário das 18 horas, eu tenho feito preces para Nossa Senhora, que está com uma tarefa aí muito grande, com espíritos, muitos espíritos. Ontem, no Evangelho no Lar, aqui em casa, eu fiz até alguns desenhos, depois eu posso até mandar no grupo para vocês, das imagens que eu consegui visualizar. E Dr. Bezerra, né, enfim, São Francisco de Assis, muitos irmãos mesmo
trabalhando aí freneticamente no plano espiritual, né? E que nós possamos merecer toda essa ajuda, todo esse apoio que está sendo dado nesse momento para nós, né? Assim seja. Sim, Isso seja. aí. Uma coisa legal que eu senti agora, Tito, quando você falou dessa chuva, que ainda não chegou, eu acho que esse é um detalhe interessante, é que assim, na lei da causa e efeito, a gente arca com as consequências de tudo que nós fazemos. E tudo acontece na hora certa, né? Então, estima-se, por exemplo, que no Brasil, as próximas 2, 3 semanas são as semanas mais críticas, onde você vai ter o pico de incidência de casos graves, né? Então, essa chuva, ela está vindo para a gente no momento certo, que vai ser... Ela não chegou ainda, você vê a coisa da temporalidade da ação espiritual. Ela é feita de uma forma plena, de uma forma sábia, então ela vai chegar na hora que nós mais necessitamos, que é exatamente quando esse pico aí de casos graves vai estar no seu apogeu, né? Então, que nós possamos realmente estar sintonizados com os nossos irmãos, né, evoluídos, e que Deus possa ser, antes de tudo, misericordioso conosco, mas dentro da lei de causa e efeito, que é a sua justiça, que é plena e que é perfeita. É isso aí. É isso. Então, boa noite a todos, meus irmãos, e a gente se vê no próximo.